Olá, boa tarde, 12:05, 18 graus é a temperatura aqui em Camaquã. E hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Eu sou a Camila Matos e esse é o Jornal da Acústica, que começa com patrocínio de Camaquanet, conexão com você, Laboratório Albuquerque, análises clínicas, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica, Pompeia é fácil ser fashion, Dr. Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista, e Meta Imóveis, realizando sonhos. E a gente começa o jornal de hoje trazendo para você os destaques da manhã. A arrecadação de ICMS registra aumento de 43% em setembro. Setor dos eletrônicos e artefatos domésticos apresentaram a maior variação na arrecadação de impostos. Prefeitura de Camaquã fecha nesta sexta e só retorna na quarta-feira. Ponto facultativo na próxima segunda foi estabelecido em decreto municipal. Ministério Público realiza operação contra empresários que vendiam medicamentos para intubação com sobrepreço no estado. Mais de 2 milhões de reais de sobrepreço foram verificados em investigação. Em quase um ano, são registrados mais de 160 incêndios em lixos ou vegetação na região. Corpo de Bombeiros alerta para início do período de maior incidência desse tipo de caso. Rio Grande do Sul emite alerta sanitário para casos de raiva herbívora no Rio Grande do Sul. Confira a lista de municípios gaúchos com focos de raiva herbívora neste ano, que inclui cidades aqui da região. Proposta para reduzir preço dos combustíveis será colocada em votação. Parlamentar disse que é possível reduzir o preço da gasolina em 8%, do etanol em 7% e do diesel em 3%. Polícia prende homem preventivamente por estupro de vulnerável, sequestro e cárcere privado. O preso teria abordado a adolescente enquanto ela se dirigia à escola. Governo do estado emite aviso para a região gaúcha. O aviso é o primeiro passo do sistema 3As de monitoramento. Mais de 865 mil declarações do imposto de renda caem na malha fina da Receita Federal. Segundo a Receita, a omissão de rendimentos foi o principal motivo para as declarações serem retidas. Agora são 12:09. Esses foram os destaques do programa de hoje e você confere agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva e na forma de temporal, inclusive com ventania e até queda de granizo. Nos próximos dias, a chuva aumenta ainda mais por causa da formação de novas áreas de instabilidade e a temperatura permanece baixa. Nesta quinta-feira, a máxima fica em torno dos 21 graus. Sexta-feira e fim de semana, com máximas na casa dos 20, no máximo 22 graus. No começo da semana que vem, mesmo com previsão de chuva, o sol volta a aparecer entre uma chuva e outra, e aí gradualmente a temperatura volta a subir. Na segunda-feira, a máxima deverá ficar em torno dos 26 graus. Desirê Brant, da Clima Tempo, para Acústica FM. Obrigada, Desirê. Agora são 12:10 e nós vamos começar o bloco policial de hoje. De setembro de 2020 até agosto de 2021, o Corpo de Bombeiros atendeu 163 ocorrências em resíduos ou em vegetações com a média de 13,5 atendimentos ao mês. A corporação alerta para o início do período climático, que favorece maiores incidências destes casos na região. Segundo o balanço apurado pelo Corpo de Bombeiros, atendidas no mês de setembro, das 41 ocorrências em Camaquã, foram 4 incêndios em resíduos e 1 em vegetação. Segundo a primeira-tenente Simone da Rosa Baldi, os incêndios sazonais em estufa de fumo aumentam a partir do mês de setembro, seguindo até o mês de abril do ano subsequente, já confirmando a tendência do mês passado. 5 ocorrências foram registradas neste mês. Segundo Simone, se compararmos setembro de 2020 com setembro de 2021, houve um aumento na ordem de 150% em incêndios em estufa de fumo. O comando do Corpo de Bombeiros de Camaquã alerta que, mantido este crescimento, chegaremos a 30 ocorrências deste tipo no quadrimestre.
E nesta quarta-feira, a Polícia Civil, através da primeira Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Porto Alegre, cumpriu na zona sul da capital mandado de prisão preventiva, expedido contra um homem de 49 anos, pelo delito de estupro de vulnerável, sequestro e cárcere privado em desfavor de uma menina de 15 anos. O homem teria abordado a adolescente enquanto ela se dirigia à escola, sem conhecê-la, mantendo-a em cárcere privado ao longo de todo o dia 25 de agosto, para com ela praticar conjunção carnal, o que, conforme relato da vítima, teria a violentado por diversas vezes, até ser deixada no final da tarde no centro da capital. A vítima foi encaminhada para os atendimentos de saúde e para as perícias de praxe. O investigado já responde processo por crime, por submeter, induzir e atrair outras 2 adolescentes à prostituição e exploração sexual, as quais estão vinculadas à mesma escola, para onde a vítima se deslocava quando foi abordada pelo suspeito, que conduzia um veículo de cor clara. Segundo informações colhidas pela polícia, o acusado era frequentador da instituição de ensino, mas se apresentava com um outro nome. Com a justificativa de ser comprador e vendedor de brinquedos, aproximava-se das crianças e, com essa justificativa, passava despercebido e atraía as vítimas. O investigado também possui antecedentes por armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, hospedagem da criança ou adolescente desacompanhado e sem autorização dos pais ou responsáveis, bem como lesão corporal, ameaça, jogo do bicho, entre outros. E nessa quarta-feira, a Polícia Civil de São Lourenço do Sul efetuou a prisão de 2 homens pelo crime de estupro de vulnerável. Um dos presos tem 31 anos e está sendo investigado por abusar sexualmente de sua cunhada há aproximadamente 2 anos. A menina, atualmente com 12 anos, somente há poucos dias atrás conseguiu contar aos pais sobre os abusos que vinha sofrendo. Tão logo o fato foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, foram tomados os depoimentos e coletadas as provas que embasam o pedido de prisão preventiva, ajuizado pelo delegado Edson Ramalho. A prisão foi decretada pelo Poder Judiciário na manhã de hoje e a medida foi cumprida pelos agentes da Delegacia de Polícia de São Lourenço do Sul, na tarde de ontem, na localidade de Pinheiros. Os agentes também deram cumprimento ao mandado de prisão expedido contra um homem de 38 anos, em razão de condenação a mais de 18 anos de prisão por crime de estupro de vulnerável, ocorrido no ano de 2013, tendo como vítima uma menina de 7 anos. Após os registros, os 2 homens foram encaminhados ao Presídio Regional de Pelotas. E a vara especializada em feminicídios aqui do Rio Grande do Sul completa 6 meses e quem vai nos contar os detalhes disso é o Rafael Ferri. Instalada em março de 2021, a 4ª Vara do Júri de Porto Alegre, especializada em feminicídios, completou 6 meses em setembro. Desde abril, quando começou o agendamento de audiências, 93 foram realizadas. Os primeiros júris tiveram início em junho por causa das restrições sanitárias. Nesse período foram realizados 21 júris, o que representa 80% dos que haviam sido designados. Para a juíza Cristiane Busato Zardo, titular da 4ª Vara do Júri, o resultado foi satisfatório, considerando todas as situações adversas do momento. A magistrada lembra que apenas 4 julgamentos foram transferidos. A criação de uma vara que recebe todos os crimes de feminicídio, que concentra nela os crimes de feminicídio, ela permite um trabalho mais diferenciado para um tipo de delito que é mais diferenciado. Nós estamos tratando com situações absolutamente passionais de um lado e de fragilidade do outro. E também o tipo de relação em que os relacionamentos, estando o réu e a vítima ainda próximos, são retomados muitas vezes e novas agressões ocorrem. Nos últimos 5 meses foram ouvidas 216 testemunhas e houve a realização de audiências em 68 processos. Desses, em 28, já houve o encerramento da instrução. A 4ª Vara do Júri da comarca de Porto Alegre, especializada em feminicídios, foi instalada em março, na data alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e funciona no prédio 1 do Foro Central. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri. Obrigada, Rafael. E o dono de mercado que servia como ponto de tráfico de drogas é preso em Guaíba. E o repórter Ayrton Lemos traz as informações sobre isso
direto de Porto Alegre. Muito boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Camila. Pois é, após 2 anos de investigação, a Polícia Civil prendeu o dono do mercado que servia como ponto de drogas em Guaíba. Além dele, outras 2 pessoas foram presas, inclusive a mãe do traficante. Segundo as investigações, para ampliar o horário de atendimento, o proprietário passou a oferecer teleentrega de lanches para maquiar a venda de entorpecentes durante a noite e a madrugada. Segundo a delegada Caroline Calegari, titular da delegacia de Guaíba, para tentar dificultar o trabalho da polícia, o comércio de drogas ocorria em locais separados. A pessoa pagava ou recebia a cocaína em outro ponto da cidade. Vamos ouvir a delegada. A investigação ultimato é consequência de uma investigação que dura 2 anos, em que a polícia monitorava um indivíduo que é um dos principais fornecedores de cocaína do município de Guaíba, por uma série de fatores, inclusive porque ele é muito astuto, tanto que a venda da droga ela acontecia de maneira fracionada. A droga era encomendada de uma forma, ela era paga em outro lugar com outra pessoa e entregue em outro lugar com outra pessoa. De acordo com a investigação, ele é um dos principais fornecedores de cocaína da região. Além disso, o investigado vendia a cocaína em pedra, dizendo para o consumidor que a droga seria pura, conforme destacou a delegada Caroline Calegari. O líder do grupo também fazia entregas diretas em grandes quantidades para uma chamada lista de clientes VIP, a maioria de alto poder aquisitivo. 85 policiais civis, 10 policiais rodoviários federais com 30 viaturas participaram da operação. A operação também conta com o apoio dos canis do DENARC e da Polícia Rodoviária Federal e também de policiais da CORE e apoio aéreo da Polícia Civil. Camila, o tráfico sempre à frente, né? E a polícia levou 2 anos para descobrir esse dono de estabelecimento comercial que usava de fachada para vender drogas e um dos traficantes mais poderosos ali da região de Guaíba, né? Exatamente, Ayrton, é impressionante, né? A gente traz diversas operações da Polícia Civil, não só da Polícia Civil, né? E a gente sempre nota que o tráfico parece que anda sempre um passo à frente. É, de certa forma, impressionante, mas que bom, pelo menos, por mais que tenha levado, né, 2 anos para que a polícia conseguisse descobrir tudo isso, que bom que descobriu, e agora eles vão ter que pagar, então, por esse crime que estavam cometendo, né, Ayrton? Exatamente, o reforço da operação com a delegada Caroline Calegari, né, que tem feito um grande trabalho aqui na região, e do delegado Mário Souza também, né, que tem feito grandes operações aqui na região metropolitana visando combater o tráfico de drogas, né, que é muito forte. Outra questão é a questão da teleentrega de drogas, que ficou muito forte durante a pandemia, e esses delegados estão tentando combater esse tipo de crime também. Tá certo, Ayrton. Muito obrigada pelas informações por enquanto. Qualquer novidade, tu retorna daqui a pouquinho aqui com a gente. Um bom trabalho para ti. Até mais. Até mais. Agora são 12:20. Essas foram as nossas informações policiais de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Jornal da Acústica. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:19. Dia das Crianças Pompeia. Muitas opções de presentes para brincar de imaginar. Em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Na loja, no site ou no app. Pompeia. É fácil ser fashion. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, 5,59. Suco de uva integral Aliança 1,5 litro, 12,69. Água Hortênsias 500 ml com ou sem gás, 89 centavos. Ofertas disponíveis até domingo, dia 10 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite!
Você sabia que existem mais de 3.000 doenças de pele, unhas, mucosa e cabelo que têm diagnóstico e tratamento? Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Agende um atendimento na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501, em Camaquã. Fone 51-3671-3226. Dia das Crianças Sulpar. Brinquedos incríveis e preços sensacionais. E neste domingo a Sulpar Camaquã estará aberta, então aproveite. Carrinho com controle ou chute a gol, R$ 59,00 cada. Boneca xixizinho por R$ 18,90. E para brincar ao ar livre, a Sulpar tem triciclo, a partir de R$ 99,00. Neste domingo a Sulpar Camaquã estará aberta. Aproveite. Dia das Crianças é nas lojas Sulpar. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Com a pandemia do coronavírus, pessoas e ambientes ficam mais expostas ao vírus. Utilize o método eficaz de controle. A Real Expurgo trabalha com sanitização em escolas, creches, supermercados, condomínios e indústrias de alimentos. Real Expurgo, há mais de 20 anos voltada a fornecer soluções de alta eficiência. BR-116, quilômetro 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 99984-7043 ou 3671-4342. Saiba mais em realexpurgo.com.br. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 3671-0363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Há 32 anos atuando no ramo imobiliário em Camaquã e região, a Meta Imóveis está se modernizando e com um novo prédio, em mesmo endereço, para proporcionar aos clientes e amigos um espaço mais amplo e confortável. Profissionais capacitados e aptos para um bom atendimento, seja na venda ou locação. Venha nos visitar. O imóvel dos seus sonhos está na Meta Imóveis. Acesse metaimóveis.com.br ou siga a Meta Imóveis nas redes sociais. Atenção, produtores rurais de toda a região. Não venda seu tabaco antes de vir negociar com o gringo, na Tabacos de Itália, em Cerro Grande do Sul. Compra aberta a partir de 15 de novembro, com pagamento à vista e a prazo. Informações no telefone 51-3675-1126. Tabacos de Itália, o melhor negócio é aqui. Você mora em Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul ou Dom Feliciano? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 gigas para curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 24 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica desta quinta-feira. E agora nós vamos direto para a CPI da pandemia, onde está depondo hoje Walter Corrêa de Souza Neto, ex-médico da Prevent Senior, e Tadeu Frederico Andrade, paciente da operadora de saúde. Eles serão os últimos a prestarem depoimento à CPI. Vamos acompanhar.
para poder cantar. E eu participei uma única vez. O senhor sabe da letra, o hino? Não sei. Eu participei uma única vez de uma reunião dessas. E sim, a gente teve que ficar de pé, com a mão no peito e cantando o hino dos Guardiões. Foi uma coisa meio constrangedora, de fato. Prática nazista, absolutamente. Não sei. Deixa eu fazer algumas perguntas. Como foi esse comunicado aos médicos da obrigatoriedade? Desculpa, senhor. Como foi esse comunicado aos médicos da obrigatoriedade? Então, inicialmente, essa pressão não se fez tão necessária. Mas era uma coisa também que, se algum protocolo institucional fosse publicado, considerando todo esse ambiente, isso adquiria automaticamente um caráter de determinação. Você não precisava de alguém dizer, olha, ninguém chegou dizendo, você vai prescrever, inicialmente, né? Ninguém chegou e disse, vocês vão prescrever ou serão demitidos agora. Não, mas todo mundo sabia que isso era velado. E existiam as conversas. Depois de um tempo, os médicos começaram a ter mais resistência e começou a haver uma cobrança maior de se prescrever isso. Às vezes, alguns colegas conversavam com os especialistas, ligavam para o infecto e, poxa, o que eu faço? Não vou prescrever isso mesmo, não vale a pena. O relato de alguns era que o infecto dizia, olha, não tem mesmo muita evidência, mas você gosta do seu trabalho? Gosta? Então, continua prescrevendo, então, evita problema. Chantagem, ameaça. Então, assim... assédio. Era eu, por muito tempo, prescrevi essas medicações na Prevent Senior, porque sabia da determinação. Eu trabalhava já em outros locais, eu cheguei a prescrever hidroxicloroquina fora da Prevent Senior para uma única paciente bem no começo, porque ela insistiu bastante na prescrição da medicação era ainda não tinha essa recomendação contrária, ainda havia uma esperança. Eu também queria que funcionasse naquele momento. Mas ainda assim a gente sabia que não tinha evidência, que a melhor política naquele momento era evitar. Então, eu não fazia isso fora da Prevent, mas da Prevent eu chegava a fazer e dizia avisava sempre os pacientes que não havia evidência, que aquela era um protocolo institucional, que muitas vezes, especialmente quanto mais o tempo foi passando e mais a evidência foi se consolidando, a recomendação muitas vezes era para não, todas as vezes era para não utilizar a medicação, muitas vezes utiliza só as vitaminas, que vinham umas vitaminas junto com o kit, essa era a orientação que eu fazia. E essa orientação foi ficando cada vez mais explícita à medida que o tempo foi passando, né? Ficou óbvio que isso não funcionava. No começo, existia ainda uma esperança, assim, essa coisa de que foi citado que os pacientes, ninguém vai a óbito, ninguém entuba, isso já era muito claro, a gente sabia que era fraude. Podemos ouvir então um trecho do depoimento de Walter Correia de Souza Neto, ex-médico da Prevent Senior. E agora nós vamos falar sobre os funcionários públicos municipais daqui de Camaquã que irão ter um feriadão na próxima semana, em função do feriado da padroeira do país, Nossa Senhora Aparecida, que acontece na próxima terça-feira. Com isso, as atividades da Prefeitura se encerram no final do expediente desta sexta-feira, dia 8, e só retornam na próxima quarta, dia 13. A Prefeitura informou que somente os serviços considerados essenciais continuarão ocorrendo durante os 4 dias. São eles: aterro sanitário, canil municipal, casas 24 horas da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, coleta seletiva de resíduos domiciliares, conselho tutelar, corpo de bombeiros municipal, posto de abastecimento de combustível, rodoviária municipal, serviço de ambulância, unidade de pronto atendimento, serviço de recolhimento de lixo na zona rural, serviço de vigilância nos prédios públicos e praças, serviço de sepultamento, transporte de pacientes para atendimento médico, pré-agendado e fiscalização de trânsito. E a Secretaria lançou uma cartilha para a retomada de atendimentos e exames de saúde durante o Outubro Rosa aqui no Rio Grande do Sul. Quem vai nos contar os detalhes sobre isso é o Marcelo Vaz.
Em função da redução na procura por atendimentos, exames preventivos e vacinas durante a pandemia do coronavírus, a Secretaria da Saúde publicou essa semana uma cartilha digital para orientar os municípios no planejamento das atividades de retomada dos cuidados. A coordenadora da Divisão das Políticas dos Ciclos Vida da Secretaria da Saúde, Gislaine Silva, traz mais detalhes sobre o lançamento da publicação. Neste outubro, que é o mês de sensibilização sobre a saúde das mulheres, a Secretaria Estadual de Saúde lança essa cartilha com o objetivo de chamar a atenção dos gestores municipais para que implementem ações para chamar as mulheres para os serviços de saúde, para retomar os cuidados e também para a questão da campanha de multivacinação, considerando que a gente tem uma baixa cobertura vacinal, tanto de criança quanto adolescentes, e a gente precisa, então, atualizar esse calendário vacinal. Gislaine Silva diz que no mês de promoção da saúde das mulheres deverão ser intensificados procedimentos como mamografias e exames citopatológicos, e fala também no percentual da redução na busca por esse tipo de exame em função da pandemia. A gente teve uma redução de 32% no número de mamografias de 2019 para 2020 e uma redução muito significativa também nos exames de citopatológico, que é o exame do colo de útero. 37% de redução em relação ao Papa Nicolau, como costumamos chamar. A mensagem é que as mulheres procurem os serviços de saúde para que façam rastreamento. Então, todas as mulheres de 50 a 69 anos precisam buscar os serviços de saúde. As demais mulheres também para uma retomada do cuidado geral da sua saúde. A cartilha publicada pela Secretaria da Saúde orienta que o rastreamento por exame citopatológico deve ser realizado em não gestantes e gestantes, na faixa entre 25 e 64 anos, a cada 3 anos, após 2 exames normais consecutivos realizados em um intervalo de 1 ano. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Obrigada, Marcelo. E o Ministério Público faz operação contra empresários que venderam medicamentos do kit intubação com sobrepreço, superior a R$2 milhões. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital. Boa tarde de novo, Ayrton. Exatamente, Camila. Boa tarde novamente, né? Uma das empresas alvo vendeu entre abril e maio deste ano o analgésico citrato de fentanila, que compõe o kit intubação com valores que variaram entre R$ 34 e R$ 42. O preço teto no mesmo período estipulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos variou entre R$ 5,36 para R$ 5,73. A CEMED é o órgão colegiado responsável pela adoção, implementação e coordenação de atividades relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos. O outro estabelecimento-alvo vendeu o mesmo remédio entre março e agosto deste ano por preços que variaram entre R$ 49,00 e R$ 79,00, sendo que o preço teto também variou entre R$ 5,36 e R$ 5,73. Segundo a operação do Ministério Público, as empresas foram motivadas pelo aumento do consumo e pelo receio que se abateu na população pela escassez de alguns destes produtos. As empresas passaram a aumentar os lucros de forma arbitrária e abusiva, conforme a operação, prejudicando consumidores, fornecedores de serviços de saúde e o próprio poder público. O sobrepreço aplicado por ambas as empresas em 6 medicamentos que compõem o kit de intubação foi superior a R$ 2 milhões entre junho de 2020 e maio deste ano, conforme a investigação iniciada pelo Ministério Público em abril de 2021, abril deste ano. Entre os clientes que adquiriram esses produtos superfaturados estão hospitais, fundações e associações hospitalares, Santa Casas e prefeituras. As empresas vão ter que pagar multa de R$ 6 mil por medicamentos, Camila. Mais uma fraude, né? A gente estava falando agora há pouco do tráfico, mas as empresas também crescendo o olho durante a pandemia e superfaturando, né?
o preço dos medicamentos do kit de intubação, que chegou eu me lembro quando a gente começou a cobrir a pandemia, né, eu estava em outra emissora, que faltavam esses medicamentos, né, no início da pandemia, porque a procura foi muito alta, e aí essas empresas, né, até a CPI dos medicamentos revelou, se aproveitaram para aumentar de forma absurda o preço desses medicamentos e dificultando a intubação das pessoas, né, pela Covid-19, melhor dizendo. Né? Exatamente, Ayrton. Hoje pela manhã, durante o programa Primeira Hora, o Fábio Renner conversou com o deputado Dr. Tiago Duarte sobre a CPI dos medicamentos e a gente pode lembrar de uma situação que aconteceu há pouco tempo, agora durante o segundo surto da Covid-19, que foi entre março e abril desse ano, que a gente teve também uma falta muito grande do kit intubação. Inclusive diversos hospitais, santas casas estavam, né, desesperados atrás desses medicamentos e aí a gente se depara com esse valor absurdo em cima de uma situação extremamente preocupante e importante, que são vidas, né, Ayrton? Quando a gente fala desse tipo de situação, é muito bom sempre lembrar que a gente não leva aqui dentro do Jornal da Acústica, pelo menos aqui dentro do Jornal da Acústica, para cunhos políticos, e sim para cunhos de saúde. E saúde, quando eu falo, é lidar com a vida de pessoas, as que sobreviveram, as que precisam ainda do kit intubação e as que infelizmente não tiveram daqui a pouco a oportunidade de receber esses medicamentos. Exatamente, o preço é muito alto, né? A variação, né, quase 9 vezes mais, 10 vezes em alguns casos, né? O medicamento custava no mercado em média R$ 5,36 e estava sendo vendido a quase R$50, R$49 em alguns casos, né? Exatamente. É muita diferença, né, Camila? Isso, para gerir um hospital, complica muito a situação do gestor, né? Porque são além dezenas de pessoas insumos, há outros, né, para outras doenças, né? E há uma fila aí de cirurgias eletivas que os hospitais não conseguem dar conta, né? Que pode ser um novo boom aí pós-Covid, né? Pois é, Ayrton, a gente fica esperando e tomara que a gente não precise se deparar com mais notícias sobre essa, de outros medicamentos, de outras necessidades essenciais dos nossos hospitais. Muito obrigada pelas informações, Ayrton. Uma boa tarde para ti. Uma boa tarde. Muito obrigada. Todos aí. Um abraço. Esse foi o repórter Ayrton Lemos falando sobre a investigação do Ministério Público em cima do sobrepreço do valor dos medicamentos do kit intubação. Agora são 12:38. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:37. Moda simples, leve e divertida? Isso é Vevetá. Eu, Ivete Sangalo e as lojas Pompeia estamos juntas nessa primavera-verão para deixar tudo mais fashion. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vevetá. E na Pompeia é fácil ser fashion. A KNN Idiomas está com uma super novidade para o Dia das Crianças. Crianças entre 4 e 12 anos têm super desconto de 35% para cursar inglês ou espanhol. E quem trouxer um brinquedo para doar ganha também isenção na taxa de matrícula. Imperdível, né? Mais detalhes na escola ou no 51-994-79700. KNN Idiomas, em Camaquã, na Rua Júlio de Castilhos, 253. Ofertas válidas até o dia 12 de outubro. Gallis Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 51-3671-9435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Gallis Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. Funerária Jardim, de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à Afubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468. Descubra um mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Vem, estabilidade
qualidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet. Provedor de internet, Camaquanet. Em novo endereço com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 3671-9999. Camaquanet, conexão com você. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local. Valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente. Valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. Dr. Sandro de Matos Dias é especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, membro preceptor dos serviços de residência da Santa Casa de Pelotas e do Hospital Universitário FURG, atuando nas correções cirúrgicas ortopédicas do joelho e de quadril, lesões do esporte, cirurgias de próteses e videoartroscopias. Dr. Sandro de Matos Dias, em Pelotas, no condomínio Moinhos Office, sala 406, e em Camaquã, na Presidente Vargas 953, fone 5136718304. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. 12h e 42 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica de hoje. E agora, para falar de preço de gasolina, mais uma vez, porque os postos da capital reajustaram em cerca de 20 centavos o preço da gasolina nesta quinta-feira. A reportagem da Acústica ouviu o presidente da Sulpetro sobre o aumento. E quem vai nos trazer os detalhes é a repórter Nádia Martins, direto de Porto Alegre. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. A quinta-feira na capital foi de susto para alguns motoristas que foram até os postos abastecer os seus veículos nesta manhã. Em alguns locais, o litro do combustível subiu cerca de 20 centavos nesta manhã, passando de R$ 6,39, preço médio, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, para R$ 6,59. Motoristas relataram que o aumento no preço da gasolina comum já tinha subido ontem também, quarta-feira. Alguns postos seguem com o antigo preço, mas a maioria já fez alteração nesta manhã. A reportagem da Acústica ouviu o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul, presidente da Sulpetro, sobre os motivos para este reajuste. Vamos ouvir então o presidente. Camila. E que temos é que o posto, como ele não compra da Petrobras, os compra de uma distribuidora, as variações de preço não são dependentes somente da Petrobras. Tá? Então, o que eu quero explicar é que os postos têm recebido custos maiores das distribuidoras com argumentação de aumento do anidro, que é o biocombustível, o etanol que é adicionado na gasolina. Isso é repassado constantemente aos postos sem prévio aviso, entendeu? E não são fatores assim que chamam a atenção, não, são vários centavinhos que vêm na sequência, vão vindo e com pouco os postos vão absorvendo e vão administrando seus custos. Nas últimas duas movimentações do PMPF, do ICMS também, que não sei se você acompanha isso, a cada 15 dias o governo do estado faz uma leitura do preço médio da gasolina no estado, projeta a cobrança do ICMS sobre esse preço médio. Como está em ascendência os preços de commodity, de dólar, e tudo isso vem vindo, o mercado está com os preços
elevados. Só nas últimas 2 movimentações desse PMPF, o preço de pauta, foram quase 8 centavos de custo que foram repassados aos postos. São fatores assim que vão minando as contas dos postos, assim como para cima ou para baixo. Então, eu de maneira nenhuma posso dizer que houve aumento aqui, que esse aumento vai chegar, que vai ter uma redução. Isso aí são cenários que cada um vai ver na sua região, a sua concorrência, a sua relação com a distribuidora. O consumidor precisa entender que o posto, dentro desse elo econômico que tem refinaria, distribuidora, usina de biodiesel, usina de etanol, transportadora, ele é o elo mais frágil e é o único que quebra, efetivamente. Não podemos de maneira nenhuma dizer que tem aumento, que vai ter autuação. Cada um toca a sua vida. Se você pegar cada região, cada cidade tem uma precificação, cada um vai cuidando conforme a sua relação, né? A única coisa certa é que os postos estão perdendo margens com esses aumentos, que é muito difícil para os postos sobreviver com preço elevado, margem baixa e precisando botar mais dinheiro no giro cada vez. Então, é uma situação difícil para o consumidor entender e muito mais difícil para o posto administrar suas contas. No último dia 2, um levantamento semanal feito pela Agência Nacional de Petróleo mostrou que o preço médio do litro da gasolina comum no Rio Grande do Sul estava em R$ 6,33. Na capital, o valor ficou na casa dos R$ 6,38. É importante ressaltar que a capital dos gaúchos sempre tem esses valores mais elevados, né? Tanto no aumento do combustível, como também uma das cestas básicas mais caras do país. É bem complicado, né? Ser gaúcho aqui quando se trata de falar do bolso do consumidor, né, Camila? Verdade, Nádia. Um outro município que a gente sempre ressalta em relação a preço de combustíveis é o município de Bagé, na região da Campanha, que normalmente... Chegou a R$ 7,00, né? Exatamente. Que normalmente tem o valor mais caro da gasolina do interior, se não do Rio Grande do Sul, né? E é importante, quando a gente fala também em combustíveis, lembrar que o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, cobrado pelos estados, é o que tem pesado no preço dos combustíveis nos últimos tempos. A afirmação, Nádia, foi feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. De acordo com ele, a proposta para a redução desses preços está sendo discutida na Câmara, com as lideranças partidárias. Ainda de acordo com Arthur, o parlamentar ele disse que é possível reduzir o preço da gasolina em 8%, do etanol em 7% e do diesel em 3,7%. Segundo ele, a cobrança do ICMS que incide no valor dos combustíveis deve ser votada na próxima quarta-feira, dia 13. Ele ainda enfatizou que hoje o ICMS, o tributo estadual, é o grande vilão que está fazendo o preço da gasolina então disparar. Mas a gente sente esse disparo todos os dias no bolso, né, Nádia? E o que importa realmente pra gente é que o valor, de alguma forma, reduza. E a gente fica no aguardo, então, da votação do ICMS. E também cabe ao governador, né? Porque essa responsabilidade, o poder da caneta fica aí a cargo de cada governador do seu estado. Então vai depender do nosso governador, Eduardo Leite, na redução aí desse valor que já está tão caro, né? Inclusive é importante ressaltar que vai ter uma reunião dos caminhoneiros agora, nesse mês, eu não me lembro agora se é o dia 15, dia 16. Que eles estavam querendo parar, né? Eles vão decidir ou não se vai ter uma paralisação para poder reduzir, pressionar o pessoal aí da Petrobras, os nossos governantes, a reduzir também o valor do petróleo, que também está um absurdo, né, Camila? Exatamente, essa reunião vai acontecer no dia 16, e aí a gente vai acompanhar para trazer as informações que, lógico, é de interesse de todo mundo. Todo gaúcho tem interesse nesse tipo de reunião onde pode reduzir o preço, principalmente da gasolina, que está tão cara, né, Nádia? Quando eu falo em gasolina, melhor dizendo combustíveis. Gasolina, diesel e etanol. Nádia? Com certeza, Camila. E é importante ressaltar, só para terminar aqui, que não é uma pauta que interessa só os caminhoneiros, né, as pessoas que têm esses veículos, mas pesa no nosso bolso a partir do momento que a logística da frota fica mais cara. Então, ela pode não chegar, esse valor não chega para nós no valor do diesel, né? Mas chega no produto que os caminhoneiros transportam. Então, essa pauta interessa, sem dúvida, a todo mundo, e tomara, né, que tenha um final feliz aí pro bolso do consumidor, porque tá tudo tão caro, né, Camila? Se a gente conseguir reduzir um pouquinho de cada coisa, já dá um leve sorriso, um leve fôlego aí na economia brasileira. Exatamente. Nádia, muito obrigada pelas tuas informações, um bom trabalho para ti. Para nós, obrigada, até mais.
Até mais. Essa foi a repórter Nádia Martins, direto de Porto Alegre. 12:50. O Jornal da Acústica de hoje vai ficando por aqui. E teve como patrocínio Camaquanet, conexão com você, Pompeia é Fácil Ser Fashion, Laboratório Albuquerque Análises Clínicas, Meta Imóveis Realizando Sonhos, Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica, e Dr. Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. Você fica agora com o correspondente Ipiranga e logo mais tem Zap Zap. Até amanhã. Você ouviu o Jornal da Acústica. Vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h50.